Levítico 23. Festas solenes. Levítico 23 versículo 1. Disse o Senhor a Moisés. Levítico 23 versículo 2. Diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Levítico 23 versículo 3. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Levítico 23 versículo 4. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. Levítico 23 versículo 5. A Páscoa do Senhor que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. Levítico 23 versículo 6. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Levítico 23 versículo 7. No primeiro dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Levítico 23 versículo 8. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Levítico 23 versículo 9. Disse o Senhor a Moisés. Levítico 23 versículo 10. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Levítico 23 versículo 11. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Levítico 23 versículo 12. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Levítico 23 versículo 13. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Levítico 23 versículo 14. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Levítico 23 versículo 15. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contém 7 semanas completas. Levítico 23 versículo 16. Contém 50 dias, até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Levítico 23 versículo 17. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Levítico 23 versículo 18. Junto com os pães apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão um holocausto ao Senhor, com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas, é a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Levítico 23 versículo 19. Depois sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. Levítico 23 versículo 20. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertencem ao sacerdote. Levítico 23 versículo 21. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Levítico 23 versículo 22. Quando fizerem a colheita da sua terra,
Não colham até as extremidades da sua lavoura nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 23 versículo 23. Disse o Senhor a Moisés. Levítico 23 versículo 24. Diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. Levítico 23 versículo 25. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Levítico 23 versículo 26. Disse o Senhor a Moisés. Levítico 23 versículo 27. O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se, e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Levítico 23 versículo 28. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 23 versículo 29. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Levítico 23 versículo 30. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Levítico 23 versículo 31. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Levítico 23 versículo 32. É um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte vocês guardarão esse sábado. Levítico 23 versículo 33. Disse o Senhor a Moisés. Levítico 23 versículo 34. Diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. Levítico 23 versículo 35. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum. Levítico 23 versículo 36. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, no 8º dia façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Levítico 23 versículo 37. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Levítico 23 versículo 38. Isso foras do sábado do Senhor e foras dádivas e os votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Levítico 23 versículo 39. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias, o primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. Levítico 23 versículo 40. No primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Levítico 23 versículo 41. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, celebrem-na no 7º mês. Levítico 23 versículo 42. Morem em tendas durante 7 dias, todos os israelitas de nascimento morarão em tendas. Levítico 23 versículo 43. Para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 23 versículo 44. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor,